Irmãos queridos, nós vamos agora para o momento da exposição da palavra do Senhor. As crianças até 10 anos que os pais quiserem que elas subam, poderão subir. Se você, papai e mamãe, tem o seu filho, criança, e quiser que seu filho permaneça aqui, não há problema nenhum. Eu creio que as nossas crianças, como acontece nos cultos da manhã, onde elas ficam, inclusive no momento da mensagem, elas têm condições também de ouvir, de compreender a mensagem da palavra do Senhor aqui. Então, aqueles pais, crianças que queiram que as suas crianças fiquem aqui, as crianças são sempre bem-vindas, sempre bem-vindas. Eu recebi aqui, nós temos muitos visitantes conosco, muitos convidados pela primeira vez. Eu quero dizer para os nossos convidados que é costume aqui nosso, é prática nossa, expor livros inteiros da Bíblia, fazer exposições de livros inteiros da Bíblia. Pela manhã estamos expondo o livro de Miqueias, estamos chegando ao final de Miqueias, e nos cultos da noite estamos expondo a pequena, mas tão rica carta de Judas. Então abra a sua Bíblia lá no finalzinho, Judas. Carta de Judas. Carta de Judas, lá no finalzinho da Bíblia, o penúltimo livro da Bíblia. Hoje nós vamos expor os versos 8, a partir do verso 8 até o versículo de número 16. Judas, versos 8 a 16. Eu peço que você acompanhe com atenção, com fé, com interesse, porque é a palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração. Judas, a partir do verso 8, nos diz assim: do mesmo modo também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nestas coisas se corrompem. Ai deles! Porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelos ventos, são árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos, e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Até aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Pai Celestial, como já foi pedido em oração, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor edifique a Tua igreja. Abençoa-nos, ó Deus, e fale ao coração de todos que aqui estão. Fale ao coração das crianças que subiram também, dos adolescentes, jovens, adultos, daqueles que nos acompanham pela transmissão, daqueles que ouvirão essa mensagem no outro momento, que haja edificação para o bem do Teu povo e para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus, o nosso amado Redentor, que nós oramos gratos. Amém. Irmãos queridos, uma notícia essa semana me chamou a atenção. Eu não sei se vocês viram essa notícia, sobre a gangue dos falsos judeus.
Viram sobre isso? A gangue dos falsos judeus. Eu não li muito a respeito, mas me chamou a atenção a manchete e algumas fotos. E por cima, pelo que eu vi, uma gangue que age principalmente na região lá de Higienópolis, né, de São Paulo. É uma região que há muitos judeus. Eu me lembro quando estudava lá, fazia cursos no Mackenzie, ou quando visitava meus tios que moram em Higienópolis, eu me lembro de ver, né, aqueles homens, né, com o quipá, com aquela barba, né, os judeus com aquela roupa, né, do judeu ortodoxo. É muito comum naquela região de Higienópolis ver judeus. E então uma gangue se especializou para furtar, para entrar nos condomínios, para roubar os judeus. E o que eles fazem então? Eles se vestem como judeus, eles usam até o quipá, aquele chapeuzinho do judeu, eles se passam por judeus, então eles entravam nos condomínios e faziam ali os seus furtos, praticavam os seus furtos. E então na reportagem, a reportagem vai detalhando sobre essa gangue, e algumas imagens foram colocadas até para alertar os moradores da região, para que eles possam ter mais cuidado, para que os guardas ali, os seguranças, os porteiros também sejam mais atentos. Estão dizendo, olha, não é porque eles usam quipá, não é porque eles parecem judeus que eles são judeus, então cuidado, porque nem sempre o que parece é. E a reportagem, então, trouxe esse alerta com imagens e tudo. E percebam, irmãos, que o nosso irmão Judas, irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus, ele vai descrever aqui, não com imagens, não com detalhes físicos, mas ele vai descrever aqui pessoas que eram pessoas que cometiam apostasia, eram pessoas que se desviavam das doutrinas, eram falsos profetas, eram falsos mestres. E Judas passa a descrever essa gente, como eu disse, não falando de características físicas, não descrevendo as roupas que eles usavam, mas descrevendo o caráter, descrevendo as ações, descrevendo as atividades daqueles apóstatas, as atividades daqueles falsos mestres, para que a igreja possa estar alerta, porque verdade é que aquele tipo de gente ímpia, gente que se infiltrou na igreja de maneira sorrateira, como nós vimos alguns versículos antes, gente que adentrou na igreja sutilmente para o mal, continua ainda surgindo esse tipo de gente nos dias de hoje. É um tipo de gente, queridos, que se fez presente ao longo de toda a história da igreja. Eu gostaria de poder dizer, olha, fiquem tranquilos porque esse tipo de gente não existe mais, mas não é verdade. Esse tipo de gente continua surgindo no meio das igrejas. Esse tipo de gente certamente vai continuar surgindo na igreja do Senhor Jesus. E é por isso que nós precisamos estar alertas. Nós que fazemos parte do povo de Deus, precisamos sempre investigar o nosso coração e precisamos sempre estar atentos na igreja do Senhor, para que os apóstatas, para que os falsos mestres não causem destruição no meio da igreja. Paulo, quando ele se despede dos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, Atos 20, ele diz, vocês precisam vigiar. Vigiem, porque vão surgir pessoas, como Judas descreve aqui, para fazer mal para o rebanho. Pedro, na sua segunda epístola, faz a mesma coisa. Aliás, há quem acredite que Judas copiou Pedro, há quem acredite que Pedro copiou Judas, não importa. O fato é que eles trazem os mesmos ensinos, porque a realidade da igreja é essa. Existe gente que vem para fazer mal para a igreja, gente que não tem compromisso com a verdade, gente que vem como instrumento do inimigo para causar destruição na igreja, para levar pessoas a se desviarem também do caminho do evangelho, e nós precisamos estar alertas quanto a esse tipo de gente. E o que Judas faz aqui, irmãos, depois dele citar 3 exemplos do passado, como nós vimos no domingo passado, ao olhar para os versos 5 a 7, onde nós vimos aqueles exemplos do passado, onde nós vimos como Deus trata o pecado, verdades tão importantes para nós, né? Então, depois dele citar os 3 exemplos do passado sobre os ímpios, Judas agora se volta para as atividades dos falsos mestres no presente, denunciando com muita veemência esses falsos mestres. E em resumo, queridos, nesta noite nós veremos que eles rejeitam e difamam as autoridades.
Eles caminham no erro, guiam outras pessoas no erro e procuram agradar a si mesmos. O que Judas descreve em quatro formas, então quatro atividades daqueles falsos mestres. Eles rejeitavam e difamavam as autoridades, eles caminhavam no erro, guiavam outras pessoas no erro e procuravam agradar apenas a si mesmos. Nós veremos estas 4 características dos falsos mestres, dos apóstatas aqui, através deste texto, dos versos 8 ao verso de número 16. Percebam, irmãos, a primeira coisa que nós notamos é que Judas, alguém preocupado com a igreja do Senhor Jesus, alguém acima de tudo zeloso pelo nome de Cristo, porque o Senhor da igreja é Cristo. A igreja não é do pastor fulano de tal, do bispo fulano de tal, ou como alguns até dizem hoje, do apóstolo fulano de tal, e nós nem cremos que existam mais apóstolos hoje, mas há igrejas que têm os seus pseudodonos, mas a igreja do Senhor Jesus é de Cristo, Ele é o Senhor da igreja, o Senhor da sua verdadeira igreja, e nós, irmãos, entendendo que a igreja é do Senhor Jesus, e por isso ela é preciosa, não por causa daquilo que nós somos, mas por causa de quem Cristo é, e de sermos do Senhor, nós precisamos, à semelhança de Judas, estarmos bem atentos em relação àqueles que querem fazer mal para a igreja, aqueles que querem fazer mal para o rebanho do Senhor, e é um rebanho comprado por alto preço. Nós cantamos ainda agora há pouco, né, que fomos perdoados, né, totalmente de graça. Eu não me lembro bem os termos do cântico que nós cantamos, né, de forma totalmente gratuita nós somos perdoados, mas isso não deve levar você a pensar que não foi pago qualquer preço. Nós não pagamos nada, é verdade, mas Pedro vai dizer que Cristo pagou um alto preço, não foi prata, não foi ouro, mas foi o sangue precioso do Cordeiro, foi o próprio Senhor Jesus. Daqui a pouco, ao participar da ceia do Senhor, ao comer do pão, ao beber do cálice, nós vamos ser lembrados do alto preço que Cristo pagou na cruz, para o nosso resgate, para a nossa redenção. Então, queridos, a igreja do Senhor foi comprada por um preço muito alto, e nós, à semelhança de Judas, precisamos estar muito atentos, temendo a Deus e atentos em relação, não à gangue dos falsos judeus, mas a gangue aqui dos falsos profetas, a gangue dos apóstatas. Então vejam, em primeiro lugar, Judas vai mostrar que era gente que rejeitava e difamava as autoridades. Essa é uma característica muito clara, muito comum dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos apóstatas. É gente que não se submete às autoridades, é gente que não respeita as autoridades constituídas por Deus, e aqui as autoridades Judas certamente não está se referindo às autoridades gerais do mundo, como governantes, príncipes, presidentes, as autoridades gerais, mas certamente Judas está fazendo referência às autoridades no meio do povo de Deus. E vejam o que ele diz no verso de número 8, do mesmo modo também esses quem, irmãos? Vejam o que nós vimos o que nós vimos anteriormente no verso 4. Olha o que ele diz: pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. É desses que Judas está falando. São esses que se infiltraram sem serem notados. Gente que quer transformar a graça de Deus em libertinagem e dizer assim, já que é pela graça, pode viver de qualquer jeito. Não se importe com essa questão de santidade, viva de qualquer jeito. E percebam, meus irmãos, como a igreja moderna está cheia de gente, inclusive pastores, transformando a graça de Deus em libertinagem. Como nós ouvimos no domingo passado, gente que diz assim, vamos atualizar a Bíblia, vamos, em nome de aceitar as pessoas e os pecados e o modo de vida ímpio, vamos atualizar a Bíblia. Então são desses que Judas está falando aqui no verso 8. Então também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade, insultam os gloriosos seres celestiais. Ele fala esses quais sonhadores.
E é curioso isso, Judas se referir a eles como sonhadores. Que sonhadores? Um comentarista bíblico que eu consultei diz assim, era gente tão ímpia e tão afundados na libertinagem, que eles tinham sonhos, né, como que desejos relacionados ao erotismo. Isso um dos comentaristas bíblicos trouxe. Outros comentaristas bíblicos dizem que a ideia aqui de sonhadores, porque a Almeida Revista Corrigida, uma versão que nós usávamos há muito tempo atrás, há igrejas que ainda usam essa versão, Revista e Corrigida, mas ela traduz por adormecidas, ou seja, como que uma consciência cauterizada na prática da imoralidade. Então, sonhadores no sentido de gente que está já com a consciência cauterizada. Mas me pareceu fazer bem mais sentido a ideia de alguns comentaristas bíblicos dizendo que Judas está se referindo ao fato de que eles alegavam ter recebido novas revelações mediante sonhos. Me parece que esta ideia de sonhadores aqui, sabe, aquela pessoa que diz assim, não, mas eu tive um sonho, Deus me revelou, algo que ainda é tão comum nos dias de hoje, no meio pentecostal, gente dizendo, não, mas Deus me revelou através de um sonho, e Ele usa isso para poder, então, não estou dizendo que no meio pentecostal é feito com esse propósito, eu nem conheço bem, nunca fui do meio pentecostal, mas esses sonhadores que Judas está se referindo aqui, eles faziam isso, diziam que receberam essa revelação através de sonho, para poder dar algum fundamento para suas heresias, para suas práticas libertinas, para poder então desviar aqueles crentes do caminho do Senhor. Não, Deus me revelou isso, na Bíblia está isso, mas Deus me revelou isso. Aliás, irmãos, muito cuidado com essas revelações extra-bíblicas. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, eu não desdenho de alguém que, de alguma forma, teve um sonho e está preocupado com aquilo. Existem experiências muito particulares e eu não fico julgando a experiência pessoal dos outros, eu preciso tomar cuidado com a minha experiência. Mas fato é, nunca interprete a Bíblia baseado na sua experiência pessoal. Faça o contrário. Avalie a sua experiência pessoal com base nas Escrituras. Você teve um sonho? Então avalie de acordo com as Escrituras. É algo que tem relação com as Escrituras? Se não tem, olha, talvez você só tenha comido demais então e tenha tido algum pesadelo, alguma coisa do tipo. Mas fato é, irmãos, que infelizmente há pessoas que ainda nos dias de hoje acabam por orientar suas vidas mediante revelações extra-bíblicas que eles julgam ter, ou mesmo que outros vêm e dizem, olha, eu sonhei isso, Deus me revelou isso, Deus me falou isso. Não, Deus se revela através da sua palavra. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é inspirada por Deus, é a palavra inspirada, é a palavra eficiente, é a palavra suficiente, é a palavra inerrante. A Bíblia é. Não as nossas experiências, não aquilo que nós achamos que sabemos que Deus falou conosco. Deus fala através da sua palavra. Então, voltando aqui, irmãos, aqueles ímpios, a gangue lá dos falsos mestres, dos libertinos e apóstatas, eles eram sonhadores muito provavelmente nesse sentido de dizer que tinham sonhado com coisas que Deus revelou para eles, e coisas não bíblicas. E Judas, percebam que agora ele vai usar 3 verbos aqui para descrever a atitude deles: o verbo contaminar, o verbo rejeitar e o verbo insultar. A prática daqueles homens são aqui descritas através desses 3 verbos: contaminar, rejeitar e insultar. Primeiro, contaminam a carne. A ideia aqui de contaminam a carne é uma ideia, e há versões bíblicas que trazem a tradução já de um viver, libertino, de um viver no pecado. É a ideia de alguém que, através dos seus pecados, está fazendo mal para o seu próprio corpo. A ideia de carne aqui é a ideia de corpo, e a ideia de contaminar é a ideia de
praticar o pecado. Então Judas está dizendo que aqueles daquela gangue dos falsos mestres, os apóstatas, eles tinham a prática de viver uma vida de pecado, uma vida na prática do pecado. E pelo contexto nós sabemos que é o pecado da libertinagem, o pecado de uma vida não vivida de forma santa, não usando o seu corpo de forma santa, não vivendo o sexo apenas no casamento, mas uma vida libertina, de prática sexual libertina, muito comum nos dias de hoje. Pessoas que dizem assim: eu posso usar o meu corpo do jeito que eu quiser. O sexo eu posso praticar do jeito que eu quiser. Não, não é assim. Deus criou o homem e a mulher, e Deus criou o sexo, e o sexo é uma bênção dentro do relacionamento conjugal. Fora do relacionamento conjugal, a Bíblia condena as práticas libertinas, as práticas que aquela gangue lá dos falsos profetas, eles praticavam. Então essa é a ideia de contaminar. A contaminação mencionada por Judas tem a ver com imoralidade sexual, como nós podemos ver pelo contexto. E eles mesmos viviam na prática da imoralidade, contaminando o próprio corpo com práticas imorais. A Nova Versão Internacional traduz assim: pecam contra o próprio corpo deles. Pecam contra o próprio corpo deles. Então essa é a primeira característica que nós vemos aqui, daqueles sonhadores. Praticavam pecados na área da imoralidade sexual, faziam mal a si mesmos. Mas também Judas continua, além do verbo contaminar, ele usa o verbo rejeitar. Rejeitam a autoridade. Irmãos, provavelmente, como eu citei ainda há pouco, a ideia de autoridade aqui é a ideia do governo de Deus e de pessoas que Deus havia estabelecido na sua igreja. Gente que não era perfeita, porque não existem líderes perfeitos. E nós também não devemos nos sujeitar à liderança de forma cega. O que o pastor disser, o que o líder disser, o que o fulano disser, ele é um líder, então eu vou segui-lo de forma cega. Não. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é autoridade. Não é a palavra do pastor que é autoridade, é a palavra de Deus. E se o pastor, ou qualquer que for, disser algo que esteja contrário, ou que seja contrário à palavra de Deus, fora da palavra de Deus, nós somente não temos a liberdade de discordar, de não seguir, mas a obrigação de não seguir. Então, mas o fato aqui que Judas está mencionando não é que aqueles daquela gangue lá dos falsos mestres era gente que não seguia de forma cega os líderes. Não, não é isso. Era gente que, a despeito da fidelidade, da liderança do povo de Deus, era gente que desdenhava, era gente que não respeitava, era gente insubordinada, era gente que desrespeitava a autoridade, como nos dias de Moisés. Lembram-se? A Bíblia descreve que Moisés era um líder que Deus havia estabelecido. Um homem que não era perfeito, mas que era abençoado por Deus e era usado por Deus. E o que muitas pessoas fizeram? Muitas pessoas rejeitaram a liderança de Moisés. Muitas pessoas insultaram a Moisés. Muitas pessoas ofenderam a Moisés. E com isso eles estavam insultando a Deus e ofendendo ao próprio Deus, porque era gente que se rebelava não simplesmente contra um líder humano, mas contra o próprio Deus, ao se rebelarem contra uma autoridade fiel do Senhor. Irmãos queridos, como não é incomum ainda nos dias de hoje, gente que adentra na igreja, e eles podem parecer crentes, eles têm, como na gangue dos judeus, que parecem judeus, eles parecem cristãos, eles usam roupas parecidas com de cristãos, eles usam um vocabulário parecido com o de cristão, mas é gente que vive na prática da imoralidade, e é gente que vive na prática do desrespeito da autoridade constituída por Deus, autoridade fiel na igreja do Senhor. Daí Judas dizer que eles então rejeitam a autoridade, eles não querem saber da autoridade, a autoridade fiel do Senhor. Por quê? Porque eles não estão preocupados com a vontade do Senhor, eles seguem a própria vontade. Não é esse tipo de gente? Não, o que eu sigo é a minha verdade. Eu não quero saber o que os líderes estão ensinando. Eu tenho a minha verdade, eu sei mais do que os outros.
Irmãos, como não há em comum ainda nos dias de hoje esse tipo de gente. Então desconfie, quando chegar alguma pessoa da igreja, que está sempre criticando as autoridades da igreja, que acha que sabe tudo e critica o pastor e diz que sabe mais que os outros líderes, gente que rejeita a palavra de Deus, gente que vive uma vida, ainda que pareça crente, mas vive uma vida na prática imoral, saiba, é alguém da gangue que Judas está falando aqui. Há muitos anos depois, mas faz parte desta gangue. Infelizmente é uma gangue que parece que não acaba. E Judas usa uma outra expressão, outro verbo, o verbo insultar. Eles não apenas rejeitam a autoridade, mas eles insultam os gloriosos seres celestiais. Insultam. Percebam, irmãos, que aqui a ideia é de alguém que difama, alguém que insulta é alguém que difama esses autoridades ou esses seres que Judas vai mencionar aqui. É alguém que não respeita nada nem ninguém. Alguém que não respeita nada, é alguém que vive para si mesmo e que acha que somente ele sabe que ele tem autoridade. E Judas ele vai exemplificar quão isso é sério, porque ele faz uma citação aqui para nós bem estranha, porque eu não sei você, mas eu já procurei esse texto na Bíblia e não encontrei. Falei, do que Judas está falando aqui? Olha o versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor repreenda você. Judas ele vai dar um exemplo aqui, e se você já procurou na Bíblia, se for lá em Deuteronômio para ver ali na narrativa da morte de Moisés, você vai falar, mas não está registrado isso não, que história é essa do arcanjo aqui, Miguel, né, disputando o corpo de Moisés com Satanás? Judas tirou isso da onde, né? Bem, os estudiosos creem que Judas provavelmente fez uso de livros apócrifos, né? O Testamento de Moisés, ou mesmo alguns, é possível perceber alguns textos em Zacarias, que dão a entender algumas coisas que Judas menciona aqui. Mas fato, irmãos, é que nós não precisamos, não devemos achar que Judas está inventando isso. Porque ainda que não consideremos o testamento de Moisés ou a assunção de Moisés obras inspiradas, quando Judas cita, Judas está sendo inspirado. Aquilo que Judas está citando aqui, nós podemos considerar como verdade. Não porque aquelas obras são inspiradas, mas porque aquele que foi inspirado por Deus para escrever esta carta, ele está utilizando. Então o que Judas está falando, seja do testamento de Moisés, seja do livro apócrifo de Enoque, seja do livro da Assunção de Moisés, não se preocupe, você pode acreditar que aconteceu. Então essa disputa, Judas está citando uma disputa que ocorreu quando Moisés morre, e então o arcanjo Miguel vai disputar o corpo de Moisés com Satanás. Por que é que Satanás quer o corpo de Moisés? Bom, provavelmente uma possível explicação é que Satanás queria usar, o povo é tão idólatra, que imagine ter o corpo de Moisés ali. O povo já havia adorado um bezerro de ouro, imagine se não adoraria o corpo de Moisés, né? Mas fato é que houve essa disputa em relação ao corpo de Moisés, e Judas usa essa história, muito provavelmente, como eu disse, de algum dos livros apócrifos, para mostrar que nessa disputa, o arcanjo Miguel, nessa disputa com Satanás, o arcanjo Miguel, ele não desrespeita, ele não age conforme Judas fala aqui de insultar os gloriosos seres celestiais. Não que Judas esteja dizendo aqui que Satanás seja um glorioso ser celestial no sentido positivo, mas um ser celestial que tem poder. Ou Satanás não é um ser espiritual com poder? É claro que é. Ele é inimigo de Deus, mas ele é um ser espiritual com poder. E Judas está dizendo que o arcanjo Miguel, um bom anjo, não ousou, né, insultar um anjo tão mau quanto Satanás. O que o arcanjo Miguel faz, sabendo do poder de Satanás? Ele diz assim, eu entrego você para Deus, Deus que trate com a sua vida. Como ele vai dizer aqui no final do versículo 9, o Senhor repreenda você. Ora, o argumento de Judas é o seguinte, se nem mesmo o arcanjo Miguel ousou,
né? Difamar aqui, ou como ele usa a expressão na nossa tradução aqui, insultar. Satanás disse: Deus que trate com você, o Senhor que repreenda você. Como que aqueles falsos mestres tinham coragem de insultar os gloriosos seres celestiais? Estão entendendo a comparação que Judas faz? Então, meus irmãos, era muita ousadia, era muita maldade, era muito desrespeito por parte daqueles falsos mestres. E, irmãos, não tenham dúvida de que ainda hoje há aqueles que se infiltram na igreja e que eles não têm o mínimo respeito pelos pastores, não têm o mínimo respeito pelas autoridades, não têm o mínimo respeito nem pelos seres celestiais, nem pelo próprio Deus. E alguém que não tem respeito por Deus vai respeitar quem? Esta é a questão. Não vai respeitar ninguém. Então essa gente, a gente não pode tratar assim como se fosse um irmão nosso. É disso que Judas está falando. Às vezes a gente, no afã de receber a todos bem e de tratar bem a todos, e é claro, irmãos, que nós devemos receber bem as pessoas e devemos tratar bem as pessoas, mas cuidado. A Bíblia vai nos mostrar que existe gente que não veio para adorar a Deus, que não veio para glorificar a Deus, que não veio para ser bênção no meio da igreja de Deus, veio justamente para distorcer, para desviar, e essas pessoas não podem ser tratadas bem. Essas pessoas precisam ser identificadas, e precisam ser expulsas, e precisam ser, meus irmãos, excluídas, porque não há conversão. Ao ler essas características que Judas está trazendo, Judas não está falando de gente que falha, como nós falhamos, gente que hora ou outra comete um erro, não é disso que Judas está falando, porque todos nós falhamos, e nós carecemos da bondade, da misericórdia, do perdão. Daí Paulo dizer que devemos perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, ter paciência, compaixão. Mas não é desse tipo de gente que Judas está falando. Judas está falando de gente que não é convertido. É o ímpio que está no meio do povo de Deus para destruir, para trazer confusão, para desviar as pessoas. A descrição que Judas faz desses falsos mestres é surpreendentemente atual. O Dr. Augusto Nicodemos, no seu comentário bíblico de Judas, ele escreve o seguinte: nunca faltaram na história da igreja pessoas com essas características. Mestres carismáticos, dizendo-se portadores de novas revelações da parte de Deus, ao mesmo tempo em que viviam vidas imorais e desprezavam toda a ordem estabelecida. Então, meus irmãos, tomemos cuidado com esse tipo de gente. Gente que não respeita nem mesmo os seres celestiais, como diz Judas aqui. Irmãos queridos, nós estamos vendo até aqui Judas descrevendo as características daqueles que faziam parte da gangue dos falsos mestres, daqueles que eram ímpios, daqueles que estavam infiltrados no meio da igreja, e Judas continua. Percebam que, se em primeiro lugar Judas está se referindo a estes e mostrando de fato como eles não tinham compromisso com o Senhor, e como nós vimos nos versos 8, a partir do verso de número 8, eles rejeitavam e difamavam as autoridades. Percebam que no verso de número 10, Judas continua falando sobre eles e diz: esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. É gente que ele não entendeu bem a doutrina. O que ele faz? Ele vai estudar melhor a doutrina. Não. Ele faz o quê? Ele começa a difamar. Ele não consegue nem entender bem a doutrina e ele começa a difamar. Quantas vezes pessoas começam a ouvir da doutrina, não entendem a doutrina e começam a difamar? Mas Judas continua e ele diz que não somente isso, mas ele diz: e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Olha a situação dessa gente. O que eles não entendem, eles difamam. O que eles entendem, ainda assim, mesmo aquilo que eles entendem, até nessas coisas eles se corrompem. Então o problema deles não é, acima de tudo, um problema intelectual, um problema cognitivo, é um problema moral. O que não entendem, difamam. O que entendem, corrompem. O problema é um problema moral. Há pessoas, irmãos, na igreja do Senhor,
que são pessoas simples que têm dificuldade talvez do aprendizado e ok. E é por isso que na igreja do Senhor nós precisamos ensinar com dedicação, ensinar com esmero, ensinar com cuidado, ensinar as crianças, adolescentes, jovens, adultos, ensinar os letrados, ensinar os iletrados, ensinar, meus irmãos, com clareza. O ensino é muito importante, os reformadores sempre prezaram pelo ensino, daí Lutero traduzir a Bíblia para a língua do povo e ensinar o povo a ler e escrever. Então, mas o problema não é um problema da simplicidade, da falta do conhecimento, de uma dificuldade intelectual. Não é disso que Judas está falando. Essa gente, o problema dessa gente não é cognitiva, é moral. É gente que não tem compromisso com a palavra, gente que distorce a palavra, porque é gente que não aceita a palavra, porque não aceita o próprio Deus. É dessa gente que Judas está se referindo. Então, cuidado, ao perceber gente assim, gente que vai logo difamando a doutrina, gente que vai corrompendo a doutrina, é gente que tem problema moral e não intelectual. A pessoa que tem problema intelectual, você tem paciência, você senta com ela e você vai explicar quantas vezes forem necessárias. E você vai procurar, ensinar com zelo, com cuidado e com paciência. Mas o ímpio, o problema dele é um problema moral. Ele não quer saber da palavra do Senhor. Ele se rebela contra Deus. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos aí esse grupo de pessoas, nos versos 8 a 10, que rejeitam e difamam as autoridades, que rejeitam e difamam a palavra de Deus, que rejeitam e difamam o próprio Deus. Mas há uma outra característica que Judas cita no verso 11, que é a característica do viver no erro. Eles caminham no erro. Olhem comigo o verso de número 11. Vamos ler juntos, irmãos, aqui eles têm a versão Nova Almeida atualizada. Leiamos. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Observem, irmãos, que Judas passa a descrever outras características, e essa característica de alguém que caminha no erro. Percebam, a palavra de Deus diz lá em 1 João que se dissermos que não temos pecado, nós nos fazemos mentirosos, e a verdade não está em nós. Nenhum de nós pode dizer, eu não peco. Ok, isso é verdade, nós pecamos, mas há uma diferença entre dizer que nós pecamos, o pecado ainda habita em nós, é verdade, e dizer que alguém vive na prática deliberada do pecado, na prática deliberada do erro. Não é alguém que peca porque, mesmo lutando contra o pecado, ele eventualmente peca, não é isso, mas é alguém que está vivendo na prática do pecado, ou seja, é um ímpio. O ímpio não é alguém que peca por descuido e que luta contra o pecado, não, é alguém que peca e não está nem aí. Ele peca de forma natural e para ele está tudo bem. Percebam que na descrição que Judas faz agora, ele usa 3 exemplos, Caim, Balaão, e ele fala da revolta de Corá. Vamos olhar um pouquinho aqui para esses 3 exemplos de maneira aqui bastante rápida. Em primeiro lugar, Caim. Os irmãos estão familiarizados da história de Caim, lá em Gênesis capítulo 4, nós lemos sobre Caim, sobre Abel, sobre os filhos de Adão e Eva. E Caim, ele se rebelou contra Deus. Diferente do seu irmão Abel, ele foi fazer um sacrifício, mas ele não se preocupou com a vontade de Deus. Ele não sacrificou segundo a vontade do Senhor. Não, ele sacrificou segundo o que ele queria. E ele, meus irmãos, não demonstrou fé. Se os irmãos observarem, nós estamos aí em Judas, se os irmãos voltarem algumas páginas, os irmãos vão chegar em Hebreus, e Hebreus capítulo 4, aliás, desculpem, Hebreus 11, onde nós temos aquela que ficou conhecida como a galeria dos heróis da fé, no versículo de número 4, é dito o seguinte: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Percebam que o autor aos Hebreus está destacando o fato de que Abel viveu e agiu pela fé. O sacrifício de Abel foi um sacrifício agradável a Deus, foi um sacrifício conforme a vontade de Deus, foi um sacrifício fruto
da fé. Agora, e Caim? Caim não. Então nós percebemos que Caim foi alguém que não teve fé. E a comparação então que Judas faz em relação a Caim, daqueles falsos mestres, aqueles apóstatas, é que era gente que não tinha fé, gente que não confiava em Deus, gente que não cria em Deus, gente que não se importava com a vontade de Deus. Alguém que não tem fé não pode ser considerado alguém verdadeiramente convertido. E também por não ter amor. Lá em 1 João capítulo 3, se vocês voltarem um pouquinho também, 1 João capítulo 3, olhem o que é dito nos versos 11 e 12. 1 João 3, versos 11 e 12. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Não sejamos como Caim. Primeiro ele diz que nós devemos amar uns aos outros. E depois ele diz, não sejam como Caim, que matou o próprio irmão, que não amou o irmão, que amou apenas a si mesmo. Foi alguém egoísta, alguém que só pensava em si mesmo. E aqui, meus irmãos, nós vemos Judas citando Caim, alguém que não teve fé, alguém que não teve amor, alguém que matou o seu irmão Abel. E se nós colocarmos essas coisas juntas, falta de fé e de amor, o que nós temos? Nós temos uma pessoa ímpia, nós temos uma pessoa não convertida. É disso que Judas está falando. Gente ímpia, que estava infiltrada na igreja, mas que não amava, que não tinha fé, que não era convertida. A fé e o amor são grandes sinais da vida espiritual. Paulo chega a dizer que realmente importa sobre uma pessoa, o que realmente importa sobre uma pessoa é a fé que ela deve expressar através do amor. Gálatas 5:6. Então a comparação com Caim vai mostrar isso. Alguém que não tem fé, alguém que não tem amor. Mas percebam, meus irmãos, que Judas vai citar um outro personagem. Ele vai falar assim, movido por ganância, caíram no erro de Balaão. Movidos por ganância. Os irmãos estão lembrados, nós citamos ainda há pouco Balaão, né? Balaão foi alguém que foi contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Deus. E o que Balaque ofereceu para Balaão, para que ele amaldiçoasse o povo de Deus? Ofereceu dinheiro. E Balaão, ele ficou interessado naquela proposta, porque ele era ganancioso. O ponto de Balaão não era agradar a Deus, não era ser um profeta fiel, não era profetizar segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus, para o bem do povo. O que movia Balaão era o dinheiro, era a ganância. Então Judas está dizendo que estes da gangue dos falsos profetas, dos apóstatas, era gente que vivia na prática da imoralidade, era gente que rejeitava Deus, a palavra de Deus, era gente que não respeitava Deus e as autoridades constituídas por Deus, era gente que vivia na prática da libertinagem, e era gente também, meus irmãos, que não tinha fé, que não tinha amor, e era gente movida por ganância. As pessoas, os falsos profetas, os apóstolos que se infiltram na igreja, eles não estão preocupados em ser bênção. Eles não querem, não são motivados a ser bênção na vida dos outros. Eles querem apenas ganhar. Eles querem apenas obter vantagens. São aquelas pessoas que você identifica porque elas não compartilham nada. Elas só querem receber. É a síndrome do mar morto, só quer receber, não compartilha nada. Então aqui ele fala do engano e de Balaão, né? Um falso profeta ou apóstolo, Balaão. Depois os irmãos podem ler lá em Números 22 a 24, Números 31. Ele é diferente de Caim, né? Mas o que ele demonstra? O engano de Balaão tem a ver com a ganância. E lá em Apocalipse 2, hoje o reverendo Wilson falou das igrejas, né, da Ásia Menor, e Apocalipse 2, na igreja de Pérgamo, se não me engano, para Pérgamo, ele fala da doutrina dos nicolaítas e de Balaão. Era alguém que enganava, alguém ganancioso. E por fim, meus irmãos, nós vemos ainda, ele citando aqui a revolta ou rebelião de Corá,
algumas versões aparecem Coré. Em Números 16, nós lemos sobre a história de Coré ou de Corá, alguém que era primo de Moisés, era levita, descendente de Coate. Portanto, era alguém incumbido de nobres tarefas, né, dentro do tabernáculo, mas foi alguém que se revoltou. E percebam que ele se opôs à liderança de Moisés, ele se opôs à liderança de Arão, então foi alguém que se rebelou contra a liderança estabelecida por Deus, a liderança do próprio Deus. Essa comparação que aqui Judas faz. Então nós temos até aqui, meus irmãos, Judas falando daqueles falsos profetas apóstatas que difamavam e se rebelavam contra as autoridades e caminhavam no erro. Mas percebam que Judas continua e ele vai dizer mais uma característica, estamos quase caminhando aí para o final. Eles também guiavam outras pessoas ao erro. Olhem comigo os versos 12 e 13. Diz ele: esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelo vento, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz, são ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras, são estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Em todos esses exemplos, essas figuras que Judas usa, ele vai se referir a coisas enganosas. Por exemplo, ele cita aqui no verso de número 12, rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. Os falsos mestres se infiltravam então na igreja, no meio da igreja, para promover como que acidentes e naufrágios espirituais, porque essas rochas provocavam o quê? Naufrágios. O navio vinha, os irmãos se lembram da história do Titanic, né, que acabou batendo num iceberg, então afundou. Essas rochas aqui, elas provocam justamente isso, provocam então esse tipo de naufrágio. E Judas compara aqueles falsos mestres com gente que estava ali para causar o naufrágio espiritual das outras pessoas, né? É esta a ideia. Depois ele diz ainda no verso 12, ele compara aqueles falsos mestres, ainda no verso de número 12, como com pastores que pastoreiam, apacentam a si mesmos. Ou seja, gente que não está preocupada com o outro, em cuidar do outro, gente que quer cuidar apenas de si mesmo. Então, são falsos pastores. Ele continua e ele diz ainda no verso 12, ele compara com nuvens. Olha só a expressão que ele usa aqui, são nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Sabe aquela nuvem que você olha e você diz, vem chuva aí, olha aquela nuvem, vem chuva. Aí a nuvem passa e nada de chuva, é uma nuvem enganadora, né? Aqueles falsos mestres eram assim também, eles eram apóstatas e pareciam trazer a ajuda espiritual para as pessoas. Eles prometiam liberdades, mas eram escravos. Eles prometiam coisas que não cumpriam. É isso que os falsos mestres fazem. Quando as nuvens se formam no horizonte, os agricultores se enchem de esperança. Aí vem a nuvem e nada de chuva. E essa é a comparação que Judas faz. E ele continua, meus irmãos, ele faz a comparação também com árvores mortas. Árvores que em plena estação de frutos não dão frutos. Assim são os apóstatas, assim são os falsos mestres. Eles não dão frutos. E por que eles não dão frutos, meus irmãos? Porque eles nem convertidos são, nem convertidos são. Ele faz a comparação com as ondas bravias do mar, né, que espumam as suas próprias sujeiras, e também é um exemplo, né, que nós temos do tsunami que aconteceu e trouxe grande estrago. Essas ondas gigantes, né, que inundam a terra de lixo e de lama. Essa comparação, e por último, ele compara aqui com estrelas, tipo de estrelas errantes, né, e alguns comentaristas bíblicos acham até que Judas está se referindo aqui a anjos que caíram do céu, outros dizem não, é de estrelas mesmo que ele está falando. Ou seja, o que Judas está fazendo são coisas que acabam causando desvio. E por último, meus irmãos, nós vemos a partir do verso de número 14,
que Judas vai falar também desse grupo de pessoas que eram gente que procuravam agradar apenas a si mesmos. Olha o que ele diz: foi a respeito deles, verso 14, que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticam e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas percebam que era gente que não apenas era preocupada consigo mesma, mas gente que seria alvo do agir do Senhor, da justiça do Senhor, gente que seria alvo do juízo do Senhor. Nós aprendemos aqui finalmente, meus irmãos, que os falsos líderes, eles ainda existem, eles se infiltram na igreja, é gente não comprometida com Deus, com a palavra de Deus, é gente que vive uma vida libertina. Ele pode parecer crente, mas ele não é, ele pode parecer que quer ser bênção, mas ele só vai gerar maldição, é gente que não está comprometido em agradar a Deus e nem ser bênção na vida dos outros, é gente enganosa, gente que vem para fazer mal para a igreja. Mas não se enganem, a palavra do Senhor diz através de Judas que eles sofrerão o juízo do Senhor. Judas cita aqui o livro de Enoque, o livro apócrifo de Enoque, o sétimo depois de Adão, e ele cita esta profecia: eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticam e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Irmãos, não tenhamos dúvida disso. A nossa parte, então, não é exercer juízo. Qual é a nossa responsabilidade? Primeiro, examinar o próprio coração. Vocês perceberam a lista aí? Será que você não se identifica com os membros da gangue dos falsos mestres? Eu espero que não. Nessa lista final, ele fala que são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. É gente que vive seguindo o próprio coração. Eu quero ser feliz, eu vou viver para buscar a minha felicidade. E o que vai me fazer feliz é isso que eu vou buscar. Se é no sexo, se é na busca pelo poder, do dinheiro, é gente que vive para si mesmo. É assim que você vive? A primeira coisa que você precisa é sondar o seu próprio coração. É alguém que não é satisfeito com nada? Quinta-feira nós estávamos aqui, dando graças ao Senhor por todas as bênçãos. Você é grato? É gente que a boca vive falando grandes arrogâncias, adulando os outros por motivos interesseiros. É gente que só quer ter vantagem. É assim que você vive? A primeira coisa é essa. A segunda coisa é que se você é alguém do povo de Deus, você precisa estar atento, vigilante, em relação àqueles que podem adentrar para fazer mal. E você deve orar pela igreja do Senhor e ser fiel, para que a igreja do Senhor continue fiel, santa, para a glória do Senhor. A boa notícia é que a igreja do Senhor tem um grande Senhor, um grande líder, um cabeça da igreja que é Cristo. E diferente dos falsos profetas e mestres, ele é alguém que ama a sua igreja, ama tanto que deu a própria vida pela sua igreja. Diferente dos falsos mestres que querem apenas obter vantagens da igreja, ele é alguém que deu a vida pela sua própria igreja. Como foi falado ainda há pouco, orado ainda há pouco, como nós lemos em Romanos 8, é alguém que vive intercedendo pela sua igreja. É alguém que se entregou pela sua igreja. E alguém que é o nosso sumo sacerdote. E alguém que é capaz de nos fortalecer, de nos santificar, para a glória dele, para o nosso bem.